A atmosfera em Xerém nunca esteve tão eletrizante. O desembarque de Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio que chega para reforçar o Fluminense, acendeu a chama da esperança nos corações tricolores. A notícia chegou como uma bomba. O defensor que já se destacou em grandes clubes, como o Palmeiras, e conquistou títulos importantes, agora é oficialmente parte do nosso elenco. Não é para menos que a torcida foi à loucura. A emoção estava no ar, e as arquibancadas virtuais começaram a ecoar os gritos de alegria dos tricolores, que esperam ansiosos por uma temporada recheada de conquistas. Gustavo Gomes não é apenas um jogador qualquer, ele é um verdadeiro ícone que traz consigo uma bagagem de vitórias e experiências que podem transformar o nosso time. Ao pisar no gramado da base do Fluminense, ele foi recebido como um verdadeiro herói, e não é para menos. A história de um jogador que já vestiu a camisa de clubes de peso e que teve passagens pela seleção paraguaia, onde foi fundamental em diversas competições, chama a atenção de qualquer amante do futebol. Os torcedores, que nos últimos meses viveram altos e baixos, agora sentem que têm um motivo a mais para acreditar em dias melhores. Logo nas redes sociais, o nome de Gustavo Gomes começou a bombar. As hashtags estavam em alta, e a torcida inundou os comentários com mensagens de apoio e expectativa. Os memes começaram a fluir, uns colocando a imagem do zagueiro em cima de um foguete, simbolizando sua iminente ascensão ao sucesso em nossa equipe, enquanto outros relembravam jogadas épicas que ele protagonizou em sua carreira. O clima era de festa, e cada tricolor que passava pelo noticiário não poderia deixar de comentar sobre essa nova contratação. O Fluminense estava prestes a mudar de patamar, e todos estavam ansiosos para ver como essa nova peça se encaixaria no quebra-cabeça do elenco. Neste momento, precisamos refletir sobre o que realmente significa essa chegada para o time. O Fluminense, que já teve uma defesa que oscilou em diversas partidas, agora ganha um jogador que pode proporcionar não apenas segurança, mas também uma nova liderança dentro de campo. A expectativa é grande, e o torcedor já se imagina em um Maracanã lotado, vendo Gustavo Gomes comandar a zaga tricolor e ajudando a construir o caminho para mais um capítulo de glórias do clube. Afinal, a presença de um jogador desse calibre traz não só qualidade técnica, mas uma mentalidade vencedora que pode contagiar todo o elenco. Mas isso é apenas o começo. O que podemos esperar a seguir? Como o estilo de jogo de Gustavo Gomes poderá se integrar ao que já temos em campo? Nos próximos capítulos, vamos explorar as características táticas do jogador, como sua chegada pode impactar o mercado, e qual a trajetória que o trouxe até aqui. Preparem-se, torcedores, pois a emoção é apenas o início. Então, já deixo a pergunta no ar: qual a sua expectativa para essa nova fase do nosso zagueiro em terras tricolores? Deixe seu comentário e vamos juntos debater essa nova era no Fluminense. Contemplando a chegada de Gustavo Gomes, não podemos deixar de analisar as nuances táticas que ele traz para o Fluminense. A empolgação da torcida é palpável, e todos esperam que ele se encaixe perfeitamente no estilo de jogo do nosso tricolor. Ingressar em um time com a história e a tradição do Fluminense é um desafio, mas também uma oportunidade para um zagueiro que já provou seu valor ao redor do mundo. O que mais impressiona em Gomes são suas habilidades defensivas aliadas à capacidade de sair jogando com qualidade, proporcionando ao time uma saída de bola mais limpa e eficiente. Em um futebol cada vez mais dinâmico e veloz, essa característica se torna fundamental. Vamos olhar para o estilo de jogo que Gustavo Gomes representa. Ele é um zagueiro forte, com boa leitura de jogo e excelente posicionamento, o que faz dele uma parede difícil de ser ultrapassada. Sua habilidade em marcar jogadores adversários, não apenas pela força física, mas também pela inteligência tática, é um grande trunfo para o Fluminense. O paraguaio é conhecido por sua segurança nos duelos individuais e sua capacidade de antecipação. Isso significa que, com ele em campo, a defesa tricolor poderá ter uma maior proteção, permitindo que os laterais subam mais ao ataque, sem deixar espaços vulneráveis. Além disso, a experiência de Gomes em competições internacionais e em jogos decisivos pode ser um diferencial. Ele não é um novato em situações de pressão, tendo atuado em jogos importantes na Libertadores e em campeonatos nacionais. Essa bagagem traz não apenas qualidade técnica, mas também uma mentalidade de vencedor que pode inspirar outros jogadores.
Imagine um cenário em que, em um momento crucial da partida, ele se posiciona corretamente e evita um gol adversário, ou ainda, inicia um contra-ataque com um lançamento preciso. Isso poderia ser um divisor de águas em muitas partidas. A nossa torcida é apaixonada por um futebol envolvente, e o que Gustavo promete é um jogo mais contundente. Com a chegada de Gomes, o treinador terá à disposição não apenas um defensor, mas um jogador que pode ser um verdadeiro organizador na retaguarda. O Fluminense, que já tem jogadores talentosos na linha de frente, pode se beneficiar enormemente de uma defesa sólida. Imagine uma linha de defesa robusta, onde cada jogador sabe exatamente o seu papel, e onde a sinergia entre os jogadores resulta em menos gols sofridos e mais confiança para os atacantes. Além do mais, a presença de um líder em campo, como Gustavo Gomes, pode ser uma catalisadora para o crescimento de jovens talentos que estão em ascensão no Fluminense. Jogadores mais novos, que talvez ainda estejam se adaptando ao ritmo do futebol profissional, podem encontrar no zagueiro um mentor, alguém que os oriente e os ajude a evoluir. É uma oportunidade única para que a nova geração tricolor se desenvolva e ganhe experiência em um ambiente competitivo, e isso pode ser determinante para o futuro do clube. Mas a torcida tricolor, sempre atenta, se pergunta: como será a adaptação de Gustavo ao Fluminense? E como ele se integrará ao estilo de jogo do time? Ele encontrará sinergia com os companheiros de defesa? Essas são questões que, com certeza, vão gerar debates acalorados nas redes sociais e nas arquibancadas. Por isso, quero ouvir de vocês: como vocês acham que Gustavo Gomes pode impactar o nosso estilo de jogo? O que você espera ver dele em campo? Deixe nos comentários e vamos discutir essa nova fase do nosso Fluminense. Agora, mergulhando no mercado da bola, a chegada de Gustavo Gomes ao Fluminense não é apenas uma vitória para a torcida, mas também uma jogada estratégica que pode influenciar as próximas movimentações do clube. O que isso significa para o elenco atual? Quais mudanças podem ocorrer e quem pode ser impactado por essa nova contratação? Vamos desvendar esses mistérios. Primeiramente, o Fluminense, que já conta com uma base sólida na zaga, agora se vê em uma posição privilegiada. A chegada de um zagueiro de alto nível, como Gustavo Gomes, pode transformar a dinâmica de toda a defesa. Imagine a competição saudável que se formará entre os zagueiros. Jogadores que estavam titulares ou em posições de destaque podem ser remanejados. Isso não só elevará o nível de desempenho de todos, como também criará um ambiente de superação. A presença de um atleta da qualidade de Gomes é um termômetro para a performance dos demais, fazendo com que todos busquem se aprimorar para se manterem entre os escolhidos do técnico. Mas não para por aí. O mercado da bola é sempre cercado de especulações. A entrada de Gomes pode abrir oportunidades para que outros jogadores busquem novos ares. Aqueles que estavam em constante observação, mas que não apresentaram o desempenho esperado, podem ver a necessidade de uma saída do Fluminense como uma alternativa viável. A pressão para se manter no time titular aumentará, e isso pode forçar alguns atletas a buscarem novos desafios em clubes que lhes ofereçam mais espaço ou uma chance de brilhar novamente. Agora, vamos falar sobre o reflexo dessa contratação nas negociações futuras. Com a chegada de um jogador altamente valorizado como Gustavo, o Fluminense pode ganhar mais visibilidade no cenário nacional e internacional. Isso facilita a atração de novos talentos, que enxergarão o clube como um lugar onde podem se desenvolver e ter a chance de brilhar em um grande time. O Fluminense pode se tornar um destino mais atrativo para jogadores de qualidade que buscam uma oportunidade de mostrar seu valor em um clube que está investindo em reforços. Outro ponto importante a considerar é o impacto financeiro que a chegada de Gomes pode trazer. Jogadores que se destacam, especialmente em competições de peso como a Libertadores, têm uma chance maior de serem valorizados no mercado. Isso pode ser uma oportunidade para o clube, se decidir, futuramente, transformar algumas peças do elenco em recursos financeiros, gerando uma nova dinâmica para o planejamento financeiro do clube. Entretanto, cada movimento no mercado exige uma análise cuidadosa. A diretoria do Fluminense precisa estar atenta às necessidades do elenco e aos reais custos envolvidos nas negociações. A pressão da torcida é grande, e a expectativa de que reforços façam a diferença é alta. Por isso,
é fundamental que a gestão do clube tenha uma visão clara do que se deseja alcançar e como cada jogador se encaixa nesse plano. E você, torcedor, como vê o impacto da chegada de Gustavo Gomes nas negociações futuras do Fluminense? Quais jogadores você acha que poderiam ser deslocados ou até mesmo negociados devido a essa nova realidade? Compartilhe suas opiniões nos comentários e vamos juntos analisar quais caminhos o Fluminense pode seguir após essa movimentação no mercado. Agora que já exploramos os aspectos táticos e as possíveis implicações no mercado da bola, é hora de olhar para a trajetória de vida e carreira de Gustavo Gomes, um jogador que traz consigo não apenas talento, mas também um histórico recheado de conquistas. Conhecer um pouco mais sobre ele pode nos ajudar a entender por que sua chegada ao Fluminense é tão emocionante e cheia de expectativas. Nascido em Assunção, do Paraguai, Gustavo Gomes começou sua carreira na base do Clube Olímpia, onde rapidamente se destacou como um defensor talentoso e promissor. Sua habilidade e dedicação não passaram despercebidas, e logo ele foi promovido ao time principal, onde se destacou em competições nacionais e internacionais. Durante sua passagem pelo Olímpia, ele ajudou o clube a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Paraguaio, e se tornou um dos pilares da defesa. Após sua passagem pelo Olímpia, a carreira de Gomes ganhou novos horizontes quando foi transferido para o futebol argentino, onde vestiu a camisa do Lanús. Nesse novo desafio, ele consolidou ainda mais sua reputação como um defensor sólido e confiável, e sua performance chamou a atenção de olheiros de outros clubes. A trajetória dele na Argentina foi marcada por uma série de atuações memoráveis que solidificaram sua posição como um dos melhores zagueiros do continente. Mas foi no Brasil, mais especificamente no Palmeiras, que Gustavo Gomes se tornou um verdadeiro fenômeno. Sua passagem pelo Verdão foi repleta de conquistas, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Em sua primeira participação na Libertadores, ele foi fundamental na campanha do clube, sendo elogiado por sua liderança em campo e sua qualidade defensiva. Ele se tornou um ídolo entre os torcedores palmeirenses, e sua saída do clube foi recebida com uma mistura de tristeza e gratidão. A trajetória vitoriosa em um dos principais clubes do Brasil não poderia ser ignorada, e agora ele chega ao Fluminense com um currículo de peso e a expectativa de repetir o sucesso. Além de suas conquistas em clubes, Gustavo também fez parte da seleção paraguaia, competindo em várias edições da Copa América e acumulando experiência em competições internacionais. Essa vivência no cenário global é um diferencial que pode ser crucial para o Fluminense, especialmente em momentos decisivos em torneios como a Libertadores. A experiência adquirida em grandes competições pode ser um ativo valioso não apenas para ele, mas para todo o elenco, que pode se beneficiar da mentalidade vencedora que ele traz. O mais incrível é que, mesmo com todas essas conquistas e reconhecimento, Gustavo Gomes se mantém humilde e focado. Ele é conhecido por sua ética de trabalho e por sempre buscar melhorar, uma característica que o torna um exemplo para os jovens jogadores que aspiram a seguir seus passos. Essa mentalidade de crescimento constante é algo que pode inspirar toda a equipe e criar um ambiente de competitividade saudável. E a torcida, claro, está ansiosa para vê-lo em ação com a camisa tricolor. As redes sociais fervilham com mensagens de apoio e otimismo, e a expectativa é de que ele possa não apenas reforçar a defesa, mas também trazer sua experiência e garra para o espírito coletivo do time. Essa junção de história, talento e carisma faz de Gustavo Gomes um verdadeiro símbolo de esperança para os torcedores tricolores, que sonham com conquistas e vitórias. Agora, eu quero saber de vocês, como vocês veem a trajetória de Gustavo Gomes impactando sua adaptação ao Fluminense? O que vocês acham que ele pode trazer de positivo para o nosso time? Compartilhe suas opiniões e vamos juntos celebrar essa nova fase. Consolidando tudo o que foi discutido até aqui, a chegada de Gustavo Gomes é mais do que uma simples contratação, é um verdadeiro divisor de águas na história recente do Fluminense. Suas habilidades táticas, experiência em competições importantes e a mística de sua trajetória no futebol são ingredientes que podem transformar nossa temporada. A expectativa gerada pela sua vinda não se limita ao que ele pode fazer individualmente, mas se estende ao impacto que pode ter no coletivo. A defesa tricolor, que já era sólida, agora tem a chance de se tornar uma das mais respeitadas do futebol brasileiro. O casamento entre a experiência de Gomes e a juventude dos talentos em ascensão, como Nino e David Braz, promete um potencial imenso.
Esses jogadores terão a oportunidade de aprender e crescer ao lado de um zagueiro que já enfrentou muitos desafios e conquistou títulos importantes. Além disso, o impacto da chegada de Gustavo vai além do campo. A euforia nas redes sociais e nas arquibancadas é um reflexo do amor e da esperança que a torcida tricolor carrega em seu coração. A presença de um zagueiro do calibre de Gomes não cria apenas expectativas de resultados, mas também resgata a emoção de torcer por um time que busca vencer. Ele é o símbolo de que o Fluminense está em busca de novos voos, restaurando a confiança de uma torcida que nunca deixou de acreditar em dias melhores. O futuro do Fluminense agora brilha um pouco mais, mas a incerteza ainda paira no ar. A pressão por resultados é imensa, e a expectativa de conquistas é uma constante na vida de um torcedor. A pergunta que fica é: conseguirá Gustavo Gomes se adaptar rapidamente e se tornar o líder que todos esperam? Ele será capaz de guiar o time em momentos difíceis e ser a âncora que nossa defesa tanto precisa? Essas questões rondam as mentes dos torcedores, que aguardam ansiosos pelas respostas que só o tempo poderá trazer. E assim, encerramos essa discussão sobre Gustavo Gomes e sua chegada ao Fluminense. A expectativa é altíssima, e o torcedor tricolor está preparado para viver essa nova era. Agora, eu quero saber de você. O que espera ver do nosso novo zagueiro em campo? Quais são suas expectativas para o futuro do Fluminense com a chegada de Gustavo? Deixe seu comentário e não se esqueça de voltar sempre ao nosso canal para acompanhar todas as novidades do Fluminense em Foco. Vamos juntos apoiar o nosso time nessa nova fase.